Olá, já parou para pensar se a gente pudesse, assim, projetar a nossa vida como se estivesse construindo uma casa? Hoje, a gente vai conhecer uma ideia fascinante que ajuda a dar mais propósito para o nosso dia a dia. E para começar, nada melhor que essa frase do filósofo Sêneca, né? Não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Puxa, isso pega fundo. Captura bem aquela sensação que acho que muita gente conhece de estar se mexendo, fazendo um monte de coisa, mas sem ter a menor ideia de para onde está indo. É exatamente daqui que a nossa conversa de hoje vai partir. E o nosso guia para encontrar essa direção é o cientista da inovação pessoal Carlos Nepomuceno. A reflexão de hoje é toda baseada no livro novo dele, A Casa do Eu. O que ele nos oferece é uma estrutura, sabe? Um verdadeiro mapa para a gente conseguir sair dessa imobilidade que o Sêneca descreveu. Nepomuceno chama essa estrutura, então, de A Casa do Eu. A ideia é que ela funcione como um mapa para a nossa existência, uma forma de visualizar e de botar em ordem o nosso mundo interior. E aí, bora conhecer os cômodos dessa casa? Mas afinal, o que é exatamente essa casa? Bom, é uma metáfora para o nosso mundo de dentro. Imagina só, uma casa com diferentes andares e cada andar representa um nível da nossa vida, desde a correria do dia a dia até aquele nosso propósito mais profundo. Ok, vamos começar a nossa visita por cima, lá no terceiro andar. Pode parecer estranho começar pelo topo, eu sei, mas é justamente ali que a base de tudo é construída. Esse andar é sobre a nossa direção final, o nosso propósito maior. Então, qual é a do terceiro andar? É ali que a gente lida com as perguntas mais cabeludas, as questões existenciais. É lá que a gente define a nossa estrela norte, sabe? Que a gente responde aquela pergunta gigante: por quê? No fim das contas, esse andar é a nossa bússola, a que vai guiar todas as nossas outras ações. Beleza, com a bússola definida lá em cima, agora a gente desce. Vamos ver como essa direção toda se traduz na prática, no andar de baixo, o segundo andar. Esse é o andar da nossa vida operacional, da rotina, do dia a dia mesmo. E olha que legal essa comparação, fica super claro. Se o terceiro andar é o nosso destino, o nosso porquê, o segundo andar é a jornada, o como. Um lado lida com as questões existenciais, o outro com as operacionais. É a bússola contra os passos que a gente dá no caminho. Isso me lembra uma frase de Sócrates, que é, nossa, certeira. O primeiro grau da loucura é querer mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. Tem tudo a ver, né? A mudança de verdade começa nas nossas próprias ações, na nossa rotina. Não dá para querer arrumar o mundo se a nossa própria casa tá uma bagunça. Só que aí tem o pulo do gato. Se as nossas ações do dia a dia, lá no segundo andar, não estão conectadas com aquele propósito do terceiro andar, a gente fica só andando em círculos. É como diz o Nepomuceno, vira um esforço temporário que nos leva do nada para lugar nenhum. Tá, mas e na prática? Como funciona esse segundo andar operacional? Bom, ele é dividido em 4 salas, 4 áreas essenciais que a gente precisa administrar. O Nepomuceno aponta 4 salas que são os pilares da nossa vida diária: saúde, sobrevivência, relações e moradia. Pensa bem, são áreas que todo mundo, sem exceção, precisa cuidar para ter uma vida funcional e alinhada com o propósito. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira, e talvez a mais fundamental de todas, é a sala da saúde. E não é só a física, não, a emocional também. Pensa nela como o alicerce da casa inteira. Sem um corpo e uma mente saudáveis, qualquer outro projeto fica meio bambo, né? É a energia que permite a gente construir todo o resto. Em seguida, a sala da sobrevivência. Aqui a gente fala de trabalho, de dinheiro, mas não é só sobre pagar boleto, viu? É sobre conquistar autonomia. Ter os próprios recursos dá liberdade para a gente fazer escolhas que estejam alinhadas com o nosso propósito, sem depender de mais ninguém. A terceira sala é a das relações. Afinal, a gente não vive sozinho, né? A qualidade das nossas conexões com as pessoas é vital. Isso vale para tudo, desde as interações casuais do dia a dia até os laços mais profundos que a gente forma. O jeito que a gente cuida dessas relações define boa parte da nossa felicidade e crescimento. E por último, mas não menos importante, a moradia. Este é o nosso ambiente físico, o nosso cantinho, o nosso refúgio. É muito mais do que só um teto sobre a cabeça. É o espaço que precisa estar em sintonia com o nosso estado interior e apoiar nossos objetivos. É a nossa base física, onde a gente planeja e vive o dia a dia. Então, o grande lance é o seguinte: ter uma rotina redondinha no segundo andar, com todas essas salas em ordem, é ótimo. Mas ela só se torna poderosa de verdade quando serve aquele propósito existencial definido lá em cima, no terceiro andar. A rotina precisa ser o motor que impulsiona a gente na direção do nosso norte. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final.
para cada um pensar na sua própria casa do eu. Será que os andares estão conectados? A rotina do dia a dia está realmente servindo a um propósito maior? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma grande reforma interna.